Bem, pessoal, acho que a gente vai iniciar, né? Então, primeiro, né, agradecer a todos pela participação, dizer que para a gente da fase esse momento é muito importante, porque é um momento onde a gente, de alguma forma, vem contribuir, né, com o fortalecimento das organizações da sociedade civil e principalmente com a educação popular, a partir do momento que a gente se permite a estar fazendo esses momentos de discussões e esses momentos de diálogo com o povo. Então, agradecer a participação de todos desde já. Esse é um seminário que tem como objetivo a gente estar divulgando as ações de um projeto específico que eu vou estar explicando mais na frente para vocês, mas também é um momento de compartilhamento de conhecimento e principalmente de aprender mais um pouco sobre esse mundo das organizações da sociedade civil e principalmente sobre o Miroski, esse marco aí que vem de uma certa forma com o objetivo de fortalecer as organizações da sociedade civil e desde já sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa atividade. Então, para os que não me conhecem, eu já fui falando sem me apresentar, eu sou Rosélia, estou na coordenação da Fase Bahia e venho junto com os territórios Baixo Sul e Vale do Jequitinhonha, discutindo essa agenda política do Miroski em diversos municípios. Então, iniciar apresentando um pouco da nossa programação. Então, hoje temos previsto a apresentação das metas e resultados e encaminhamentos das ações do projeto Articulação Territorial de Fortalecimento das OSCs, que foi executado aqui no território do Baixo Sul e no território do Vale do Jequitinhonha. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a avaliação dos multiplicadores que estão aqui presentes, que foi uma parte de realização do nosso trabalho, que foi a formação de multiplicadores, para que eles façam uma reflexão de como foi a experiência de estar participando desse processo, quais foram os aprendizados, e principalmente a importância de participar de um processo formativo como esse do Miroski, e também teremos falas de representantes da sociedade, do poder público, que também passaram por momentos de formação junto com a gente em torno dessa agenda do Miroski. Em seguida, a gente vai fazer uma fala através da Candice sobre a plataforma Miroski, e depois Edmundo também vai fazer uma fala sobre o Confoco, quais as atribuições, qual a importância dessa instância, e a gente encerra com a avaliação rápida sobre esse seminário daqui. Então, assim, para iniciar, dizer que esse seminário ele é parte integrante de um projeto de articulação territorial e fortalecimento das OSCs, que a gente está executando, porque a gente vai estar acabando agora, no território Vale do Jequitinhonha e Baixo Sul, a fase junto com a plataforma Miroski, e tivemos aí a execução com a parceria dos colegiados territoriais do Baixo Sul e do Vale do Jequitinhonha. Esse projeto, ele é parte integrante do primeiro edital de chamamento público de projetos para entidades signatárias da plataforma Miroski, que foi executado através do Fundo OSC, com um projeto para fortalecimento e regionalização da plataforma por um marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, é um acordo de financiamento que a FASE, junto com a Caritas, através desse coletivo, com apoio financeiro da União Europeia, e nesse projeto a gente tinha alguns objetivos para serem executados, e um deles era a realização desse seminário. Então, no todo, o nosso projeto, ele tinha o objetivo principal de envolver atores da sociedade civil e do poder público, então, por isso que hoje tem presença aqui do poder público e também da sociedade civil, no âmbito das discussões acerca do marco regulatório, em prol de melhorar as estruturas jurídicas e organizacionais das organizações existentes no território do Baixo Sul e também do Vale do Jequitinhonha. Então, os objetivos específicos era avançar na implementação da agenda federativa do Miroski nos dois territórios,
fortalecer a capacidade institucional das organizações para atuar e incidir no aprimoramento do ambiente legal, político e institucional através da regulamentação municipal para o cumprimento da Lei 3.019, de 2014, que é a lei do MIROSC. Entre as atividades previstas nesse acordo de financiamento que a gente tem com a Caritas, estava a realização de formação de formadores, que era estar formando nos 2 territórios multiplicadores do MIROSC, ou seja, pessoas que tivessem condições de estar fazendo a multiplicação do MIROSC nos municípios no território. E essa atividade, a gente realizou ela em 6 módulos, e esses módulos tiveram temas específicos em torno do MIROSC. Iniciamos falando um pouco sobre a plataforma, com foco, os desafios e perspectiva das OSCs, e também a apresentação do projeto. Nesse módulo, a gente teve a participação de Candice, aí, que trouxe grandes ensinamentos para a nossa turma. Foi o módulo de abertura desse processo de formação. Em seguida, a gente fez um segundo módulo, onde a gente falou um pouquinho sobre o que é uma OSC, qual é a sua função, como ela surge, quem financia suas ações, e fizemos uma introdução sobre a Lei 3.019, de 2014, que é a Lei do MIROSC. No terceiro módulo, a gente falou um pouco sobre a questão do controle social no âmbito do MIROSC, apresentamos as formas de parceria e os processos, chamamento público, fonte de recursos, programas, e falamos também sobre o PPA. Num quarto módulo, a gente falou um pouquinho sobre a sustentabilidade das OSCs, desafios e perspectivas. No quinto módulo, falamos sobre o planejamento, monitoramento e avaliação. E o sexto módulo, falamos sobre a questão da prestação de contas com base na Lei 13.014. Para realizar esse processo formativo, a FASE contou, né, com a participação aí de diversos convidados. Então, tivemos aí a Candice, como eu falei, tivemos o Lucas Seara, que contribuiu também com a gente nesse processo formativo, Mauri, a Márcia, também tivemos o Daniel e a Fátima, que foram pessoas que contribuíram com a gente para a formação desses multiplicadores. Essas atividades, essas formações, elas foram gravadas, porque a ideia da gente era estar posteriormente podendo multiplicar isso e disponibilizadas no YouTube, no canal de YouTube da FASE. Os links estão aqui. Depois eu posso até estar colocando no chat também, para se vocês quiserem ter acesso a esse processo formativo, vocês conseguirem aí estar participando, estar assistindo essas atividades. Uma outra atividade prevista também em nosso projeto era realizar uma oficina de capacitação para os agentes comunitários de ATE, rurais, no caso, que são os agentes comunitários jovens que assessoram as associações de agricultores familiares nos 2 territórios e que estão sendo beneficiadas através do governo do estado, do projeto Bahia Produtiva. Nós realizamos essa formação, essa capacitação em 4 módulos, com uma aula inaugural e também para finalizar com um fórum de discussão. E nesses módulos a gente trabalhou sobre a questão da lei do MIROSC, as etapas de parceria, chamamento público, seleção e celebração, a importância do planejamento, do acompanhamento, da execução, do monitoramento e da avaliação, e trabalhamos também a questão da prestação de contas. Nesse módulo, tivemos uma participação da maioria dos ACRs, aqui dos 2 territórios, e uma questão importante é que nesses módulos, nesses 4 módulos que executamos, a gente já teve a participação dos multiplicadores, ou seja, as pessoas do território que foram formadas na oficina de formação de multiplicadores já foram, vamos dizer assim, os facilitadores,
os monitores da realização dessa formação junto com os ACRs. Esse era um dos propósitos da nossa proposta, e a gente conseguiu aí estar realizando essa formação a partir dos multiplicadores territoriais com os agentes comunitários rurais. Essa atividade também foi gravada, também está lá na plataforma do YouTube da FASE, disponível também para quem quiser ter acesso. Então, uma outra atividade prevista e que a gente vai finalizar ainda essa semana é uma rodada de realização de oficinas municipais. No início, gente, quando escrevemos a proposta do projeto, a gente não tinha a noção, né, de toda essa situação que estamos passando diante do coronavírus. Então, todas as nossas atividades, elas foram planejadas para ser realizadas de forma presencial, mas, diante da pandemia e da sensibilidade dos financiadores, da Caritas, da Elo, que vem acompanhando, a gente fez a mudança da maioria das atividades de forma remota. No entanto, quando se tratou da questão das oficinas de mobilização municipal, a gente não conseguiu realizar de forma remota, porque devido às limitações das organizações nos municípios, do acesso à internet, do entendimento da utilização da ferramenta e tudo isso, e aí a gente teve que ficar aguardando e analisando os índices de contaminação do Covid para tentar fazer de forma presencial. Infelizmente, diante dessas limitações, a gente teve que restringir o número de participantes nessas oficinas e também priorizar municípios onde demonstraram interesse e onde os índices de contaminação não eram os mais elevados. Então, realizamos de forma presencial, com um número limitado de participantes, observando todas os protocolos de segurança, tanto a nível estadual, como também o protocolo da FASE, as orientações dos financiadores, e principalmente uma análise de como é que estava a situação do município em relação ao Covid-19. Então, conseguimos realizar 9 oficinas, o Bahia está de vermelho aí, porque a gente vai realizar ainda, está prevista para realizar no dia 12, para a gente finalizar esse círculo de oficinas. Além dessas oficinas, a gente realizou também algumas visitas municipais e algumas reuniões remotas com representações da sociedade civil e poder público nos municípios. Essa mobilização, gente, ela teve, vamos dizer assim, suas ações voltadas para a regulamentação municipal, ou seja, para que os municípios aderissem à legislação do MIROSC e que fizessem seus decretos municipais. Claro que a lei ela é uma lei federal, e a partir do momento que ela foi obrigatória para os municípios, todos os municípios têm que se adequar, têm que estar seguindo, e, na ausência da legislação municipal, seguir a lei federal, mas o nosso objetivo dentro do projeto era estar discutindo nos municípios a construção dos decretos municipal que viessem a atender as particularidades e a realidade de cada município. Então, dando continuidade além das oficinas, e aqui algumas evidências de algumas atividades que a gente fez, reunião em Mutuípe, a oficina em Presidente Tancredo Neves, Camamum, Gandu, Lafayette Coutinho, e para essas oficinas, nós contamos também com a participação das multiplicadoras que foram formadas para estar fazendo esse trabalho aí nos municípios. Aqui registro de atividades de Maracás, Gandu, Taperoá, Lafayette Coutinho, que foram atividades que a gente fez na forma presencial, mas observando todas essas preocupações em relação
ao Covid-19, aos índices. Então, a gente disponibilizou máscaras, álcool gel, em alguns lugares, oferidor de temperatura, para estar, de uma certa forma, realizando atividade, mas tentando nos preocupar e nos atentar também para essa questão da segurança. Então, assim, a gente, durante a realização dessas atividades, a gente conseguiu identificar a participação de aproximadamente 50 organizações da sociedade civil, isso nas oficinas municipais, nas passadas e nas visitas que a gente fez nos municípios. A gente conseguiu concluir a formação de 12 multiplicadores de Miroski, do Miroski. Esses multiplicadores, eles estão entre os territórios do Baixo Sul e do Vale do Jequiriçá. A gente conseguiu fazer a capacitação de 25 agentes comunitários de ATE, de 25 organizações da sociedade civil, isso em 13 municípios, no território do Baixo Sul e no território do Vale do Jequitinhonha. A gente conseguiu realizar essa capacitação com 25 agentes comunitários, lembrando que 25 foram os jovens que participaram de todo o processo formativo, mas teve módulos, por exemplo, que a gente teve a participação de mais de 30 agentes comunitários, mas os que participaram dos 4 módulos de formação foram 25 agentes comunitários. Esses agentes comunitários, gente, são jovens, assessor técnicos de organizações da sociedade civil, associações de agricultores em diversas comunidades, que estão sendo beneficiadas de forma direta pelo projeto Bahia Produtiva. A gente realizou a criação de 8 comissões municipais para dialogar sobre a regulamentação municipal, isso em 8 municípios diferentes. A gente espera que, que no dia 12 a gente chegue às 9 comissões. Então, dos municípios que a gente passou, apenas um a gente não conseguiu criar a comissão ainda, mas a gente não desistiu e acredito que os próximos passos será também a criação dessa comissão nesse município. A gente conseguiu realizar ações para a elaboração de estudos de decretos municipais. Então, alguns dos municípios que a gente veio trabalhando, a gente percebeu que já tinha um decreto ou que já tinha uma lei municipal, mas que não tinha sido construído de forma participativa, e a gente propôs a estar fazendo um estudo e estar fazendo análise desses instrumentos que já existem no município, para que a gente possa trazer ele para a realidade e trazer também essa discussão da participação social, tanto da sociedade civil quanto do poder público. A gente dialogou com 12 municípios para sensibilizações em torno dessa regulamentação e desenvolvemos trabalhos em rede, isso entre a FASE e os 2 colegiados territoriais. A gente conseguiu executar as atividades em forma de rede, com a participação tanto de representantes da sociedade, do CODETE, de várias organizações que compõem esses colegiados territoriais, e também conseguimos continuar o suporte, que é uma ação que a FASE já vem fazendo, as organizações da sociedade civil para adequação estatutárias, muitas organizações que ainda estavam com seus estatutos inadequados em relação ao Miroski. E também uma questão importante em relação a essa adequação estatutária, a gente veio fazendo um trabalho de sensibilização das organizações da sociedade civil em torno do Miroski, tentando sensibilizá-los que o Miroski não é apenas a adequação estatutária, mas que é uma agenda política de fortalecimento das organizações, porque em vários lugares onde a gente passou, a gente percebeu que as associações que conheciam o Miroski conheciam mais nessa perspectiva de ter que mudar o estatuto, mas não sabiam por que mudar, por que a lógica do Miroski, só sabiam assim, me informaram para a gente que a gente precisa mudar o estatuto. Então, a gente tentou, através das ações, estar sensibilizando as associações de que o Miroski não é apenas
essa questão da mudança estatutária, e que é uma agenda política que tem uma importância para a questão da autonomia, para a questão do fortalecimento das organizações da sociedade civil. E alguns passos, eles precisam ser dados para manter esse diálogo com os municípios, e os próximos passos que a gente visualizou no decorrer dessa caminhada é a importância de manter o diálogo com os municípios para a implementação dos decretos. Alguns municípios já estão em construção, mas outros só estão com a comissão criada, e a gente precisa trabalhar isso, ampliar a ação junto a outros territórios, a outros municípios do território, e estabelecer também um diálogo com os consórcios territoriais para ampliar essa agenda da importância da regulamentação municipal em outros municípios no território do Vale de Icriçá e Baixo Sul. Os dois territórios, somando a quantidade de municípios, chega aí a 36 municípios, somando os dois territórios, e a ideia da gente é que, através desses consórcios territoriais, a gente consiga aí fazer essa discussão nos demais municípios, já que a gente, até o momento, só iniciou em 12 municípios dos dois territórios. Lembrar, como eu falei no início, que para a execução das ações desse projeto, a gente contou com a participação aí dos dois colegiados do Baixo Sul e do Vale de Icriçá, e esse momento agora, eu vou estar passando a palavra para a Nara, para João, que veio acompanhando aí enquanto território dessas ações, para que a gente também ouça um pouco depoimento de algumas pessoas que fizeram parte desse processo formativo. Então, temos as meninas aí, que são multiplicadoras do Miros, que hoje no território, certificada, tudo direitinho, que participaram desse processo de formação. E seria interessante para a gente também ouvir um pouquinho delas, enquanto multiplicadoras, de qual foi a importância de participar desse processo, a experiência delas também de estar aí fazendo junto com a gente essa visita nos municípios, esse diálogo via território. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ceonária Costa, eu sou agente de desenvolvimento territorial do Vale do Jiquiriçá, estava dando suporte, apoio na realização desse projeto, e falar da importância desse projeto para o território é de muita satisfação. Foi muito gratificante de ter essa oportunidade de aprofundar mais um pouco conhecimentos e informações acerca do Miroski, que ainda é um tema em alguns ambientes, em alguns lugares, um pouco ainda desconhecido, e que as pessoas ainda têm algumas dúvidas. E esse projeto ele pôde aprimorar, né, principalmente em alguns municípios que ainda tinham essa dificuldade de entender e de poder diferenciar o que é esse Miroski, para que é que ele serve, como é que a gente pode estar sendo beneficiado. Então, nas mobilizações, onde eu tive a oportunidade de estar entrando em contato com os municípios, e também nas capacitações que foram feitas, né, para os multiplicadores, bem como em outras ações que já foram desenvolvidas para falar sobre o Miroski, que a gente consegue mensurar e perceber o quanto é importante esse processo formativo. Né? Espero que não fique apenas nesse projeto, que tenhamos oportunidades de disseminar cada vez mais informações acerca disso, para que a gente consiga levar informações relativas ao Miroski para todos os cantos, não só do território Vale do Jiquiriçá, como do Baixo Sul e outros territórios que são carentes também de informações acerca disso. Eu lembro que quando eu divulgo informações sobre esse projeto no grupo que tem ADTs de outros territórios, ficam na curiosidade de saber como é que faz para poder fazer parte, para poder ter acesso. Por que não acontece? Por que aqui a gente não ouve falar? Por que a gente não tem essa oportunidade? Então, daí a gente percebe o tanto que ainda tem lugares que ainda tem carência de poder conhecer mais sobre o Miroski, né? De aprofundar mais acerca disso.
E, então, parabenizar a plataforma por esse apoio, né, essa contribuição junto com a gente, bem como a Caritas e as outras organizações parceiras que estão aí nessa labuta para poder levar o Miroski aos 4 cantos, não só aqui do nosso território, mas também da Bahia. Então, é muita satisfação para a gente isso, e eu só tenho a agradecer e dizer que estou feliz com o resultado e que nas próximas estamos à disposição para poder contribuir com vocês acerca disso. Então, à disposição, o que precisar, só entrar em contato, que estamos aqui para poder contribuir, né, em multiplicar, quando se trata de formação, de informação, de conhecimento, é algo que a gente não deve se conter, né, mas sim sair multiplicando, porque conhecimento é poder e a gente precisa sair empoderando muitas instituições, muitas representações, mulheres, homens, jovens, rurais, de comunidades tradicionais, sindicatos, associações, enfim, diversas instituições, né, que são caracterizadas como organizações da sociedade civil. É isso, gente. Obrigada. Me chamo Aline, fiz parte do projeto como multiplicadora. Então, Rosélia, foi engraçado, né? A gente acompanhar esse processo, porque a fala de Rosélia, a apresentação, ela desde o começo, a formação com o Lucas, né? Com os professores. Aí foi que eu fui, assim, retomar, né? Como o tempo está voando e como esse trabalho foi bonito, né? Porque a gente construiu os saberes. A fala de Nara, ela é bem contundente quando ela fala, né, desse processo de empoderamento e que a gente está sempre à disposição. E é por isso que eu estou muito feliz em estar aqui, porque no território Baixo Sul, qual faço parte, a gente fez um processo, né, de seleção, e aí, né, com outros companheiros que eu quero saudar, se todo mundo estiver por aí, a gente passou pelo processo de formação, depois a gente foi trabalhar os ATRs e foi muito bom, porque assim, a gente está aqui, Candice, o outro professor convidado, a gente está aqui discutindo o Miroski, imagine chegar nas associações que estão desenvolvendo Bahia Produtiva, como isso foi desafiador. E, assim, aí cada município também, às vezes, tinha uma realidade, era um projeto diferente, então foi um processo de muito aprendizado. E aí, passado, né, que não passou, não concluiu, né, mas, assim, no sentido de findar essa etapa, a gente vai para as formações a nível municipal, para as oficinas, e aí que é esse misto, né, porque a gente vai ver outros atores, o apoio da gestão municipal também, né, do legislativo. Então, como a Rosélia bem apresentou, a gente conseguiu dessas oficinas ter um resultado muito positivo. Primeiro, a nível de participação. Então, eu, juntamente com o apoio da equipe da FASE, eu fiz a orientação de Camamu. Então, esses 3 municípios, a gente teve uma participação bem interessante, não só de quantidade de pessoas, porque por conta da pandemia a gente limitou, mas de participar, de trazer suas realidades, através, né, do projeto, a gente pôde identificar, por exemplo, Tancredo, né, que já tem a legislação, e aí nesse processo que a gente vai descobrir, e mais que descobrir, é tentar contribuir para que isso se efetive, né, dentro das práticas da gestão. A gente vai para Camamu, já uma legislação de 2019, então, assim, como é que tem, né, o povo não sabe, como é que a gente pode contribuir nesse processo, e aí as comissões estão com esse dever de fazer a discussão não morrer, de seguir, né, com esse trabalho junto com a gente. E assim, para concluir, né, não me alongar muito, quero agradecer a FASE, a toda a equipe do Território Baixo Sul, juntamente com o Vale do Jequiriçá, pelo acolhimento e pelas trocas. Agradecer a todos os municípios, né, que receberam a gente tão bem, as lideranças, seja da gestão ou das entidades, das OSCs, que sempre nos acolheu e nos ensinou, né? Eu sempre estou aberta a aprender. Eu acho que isso faz com que a gente cresça. Então, muito obrigada. Eu falo aqui em nome da FASE, né? Direcionando para a Rosélia, mas eu sei que ela tem toda uma estrutura. E aí foi de motorista auxiliar tudo, a gente nessas lutas. Então, gente, muito obrigada. E que a gente possa, né, como Nara apresentou, ter outros projetos e outras oportunidades de estar difundindo o Miroski e tantas outras ações que a gente reconhece que as OSCs necessitam. Muito obrigada. Deixei a palavra com as meninas. Mais uma vez, boa tarde. É uma satisfação estar participando.
está com essa sensação de missão cumprida, né, Rosélia? E foi feito e tem o resultado. A experiência aqui em Tancredo foi, assim, muito feliz, né, já agradecendo aí a fase, né, pelo trabalho, né, que veio feito há tempo, né, com essa agenda política do Miroski, e parabenizar pela escolha também da formadora, né, a Aline, que fez um trabalho excelente, e que esse material usado na nossa formação aí da comissão, ela subsidia até hoje, né, o nosso trabalho aqui enquanto diretora de associativismo. A gente está multiplicando nas associações. Hoje a agenda política do Miroski faz parte do nosso plano de associativismo no município. Tem sido um grande suporte para ajudar, né, as associações que estavam inativas a se organizar e já se organizar dentro dessa nova política. E dizer que hoje, né, está com o decreto municipal publicado no Diário Oficial e já valendo, né, no município, ele trouxe para a gente, né, uma grande surpresa até pelo primeiro falar sobre o que foi isso, né? A gente já tem muito forte aqui em Tancredo a questão da rede, né, da participação social, e essa comissão veio a fortalecer ainda mais, né, principalmente essa aproximação da sociedade civil e poder público, a questão do diálogo, a questão da socialização da informação, e dizer que cá na frente a gente teve uma grande surpresa com a própria gestão municipal, né? Aqui foi feito um edital. O nosso decreto foi publicado em abril e teve um edital em maio, e esse edital não seguiu o Miroski. Para surpresa, ele não pôde ser executado. Ele teve que se adequar ao Miroski, porque senão uma resolução nova agora, né, a 1421 do TCM, traz claramente que os municípios não poderão fazer nenhuma prestação de contas se não estiver dentro da política do Miroski. E aí aqui a gente teve o edital do CMDCA, né, que para ser feito não pôde mais fazer o termo de convênio e sim o termo de fomento dentro do Miroski. Isso para a gente foi um resultado muito positivo, que, né, já serve para as demais secretarias, para os demais órgãos que não participou ou que não prestou atenção em nenhum regulamento municipal, né, e seguiu outros caminhos, teve que refazer todo o processo, né, para que dizer, olha, o marco regulatório é uma lei federal já regulamentada no estado e no município, e que ou o município se adequa ou fica fora das políticas ou não tem suas prestações de contas aprovadas pelo TCM. Isso é um grande avanço e, assim, foi um aprendizado muito grande. E dizer para vocês que a gente está realizando aqui no município, né, fez uma atualização recente do tabulado das associações, e dentro desse tabulado foi feito um diagnóstico, né, com as associações para a construção do plano de associativismo. Que a agenda política, né, do Miroski foi um grande direcionador, né, e está sendo. E a cada dia, a cada leitura, faz com que a gente aprenda mais e socialize mais essas informações. E dizer a Aline, que está aí assistindo, que o material, né, que ela usou está sendo assim, um suporte muito grande, que é muito esclarecedor e está dando um suporte muito grande para que a gente possa multiplicar essas ações e fortalecer ainda mais as instituições da sociedade civil. Então, mais uma vez, agradecer aí a FASE, todos os parceiros, e dizer que, enquanto poder público, no município de Presidente Tancredo Neves, essa comissão não serviu só para regulamentar o Miroski, que a gente já está aproveitando essa mesma comissão aí para criar a lei do SIM, né, para estar buscando aí a lei da economia solidária e cada vez mais buscar fortalecer essa rede. Gratidão. Boa tarde, perdoe pelo atraso. Primeiro, agradecer a todos pelo empenho e dedicação. Realmente, uma agenda foi desafiadora, desde da sua elaboração, do pensar o como fazer. No processo, a gente teve que mudar 100% da estrutura, porque tudo era presencial, a gente teve que se virar no online, e algumas coisas virtuais não é o mesmo do tete-a-tete, de você ir lá conversar, articular, exemplo do que aconteceu em Gandu, ter que ir fazer essa busca na base. Então, eu acredito que o resultado aconteceu. Como da própria lei, né, Rosana? A gente estava falando que o objeto da ação é o resultado final. Então, o resultado final está acolhido em termos de articulação. Assim, agradecer a FASE pela oportunidade gerada para os dois territórios, o Baixo Sul e do Vale, e aí agradecer a Nara por mais uma parceria que
está gerando frutos para os dois territórios. O CODETE, desde o início, ficou muito preocupado no identificar os municípios que tinham o perfil, a necessidade. Não era só fazer uma formação por fazer, mas o resultado e o impacto que isso ia gerar para cada um deles. E a gente, infelizmente, não conseguiu dentro da nossa plataforma, dentro do nosso plano, mas são as particularidades de cada município a qual a gente não pode estar indo além. Em relação aos multiplicadores, gratidão a todos que acolheram o convite e desempenharam assim de forma tão atenciosa, e aí a gente agradece a cada um dos orientadores que contribuíram diretamente, né, para essa formação. O sucesso da atividade é parte da boa e da excelente formação e da capacidade de identificar os técnicos para colaborar nessa formação. É o ingrediente motivador para que as coisas acontecessem. E aí, em relação ao Baixo Sul, a gente agradece a Aline, Ionala não está presente, Gerval também não vi aí, nem Diego Pita. Foram as pessoas, e Daniel. E Daniel que foram indicados para estar fazendo essa formação. E aí a gente, mais uma vez, reitera o agradecimento à Aline por ter abraçado a causa, por ter enxergado a oportunidade de fazer um trabalho diferenciado, contribuir, e tenho certeza que, de forma muito diferenciada, as coisas aconteceram, dispensa qualquer comentário, até pela fala de Lio, em termos do bom desempenho, do excelente resultado apresentado por Aline. Em relação nas formações, vem aquela questão dos ACRs, o desafio foi logo no início da pandemia, com muita questão de não ter o domínio da plataforma em termos de virtual, dificuldades de conexão, que há pouco minha internet estava aqui oscilando, que a fala de Roseli eu perdi basicamente que toda. Estava aqui pior que turbulência de avião, uma vez só também, mas o chacoalhar brabo aqui, era um gago despretensioso que estava no processo aqui com os enormes cortes. Então, foi muito interessante essa vivência com os ACRs. Em relação aos municípios, essa articulação na base é muito do que a gente tem observado, né, Leo? As leis, elas são, às vezes, colocadas à disposição lá no município, passa sem o entendimento da comunidade, sem a discussão realmente se ela vai trazer algum impacto positivo para o município, e acaba que, como é que eu posso dizer para não ser deselegante? Faz-se as coisas de cima para baixo, quer que todo mundo aceite. E aí, no momento que você vai fazer a operacionalização de uma política pública, você é obrigado a seguir o passo a passo, rever a ordem cronológica do processo comum na gestão pública, né? Que às vezes as pessoas é que tornam a gestão pública, às vezes, difícil de acontecer. E aí a gente agradece aos municípios, e aí aos secretários de Agricultura, às diretorias de cultura dos municípios que tiveram uma baita articulação para tocar o de Blanc, que se tivesse o Miros, as coisas teriam sido muito mais simplificadas em termos de operacionalização do recurso, mas que dentro desse processo a gente agradece a cada um de vocês, e aí Ed por Lisboa, que compõe essa parte da cultura, leva esse nosso agradecimento, isso, Ricardo parceirão lá com a gente em Gandu, e ontem aqui em Itaperoá foi muito bom, e aí eu peço desculpa aos municípios por não ter estado mais presente, foi um momento de desencontros em termos de programação e também o percalço de saúde, mas ontem a vivência de Itaperoá dispensa comentários ou comparações aos demais municípios, foi excelente a participação da sociedade civil, uma lei nova, com uma série de pegadinhas, né, Rosélia? Mas que as pessoas conseguiram identificar de que forma trazer a lei para a prática de fato, não ser mais uma lei que vá para a gaveta e fique lá guardada sem uso. As pessoas estão conscientes, a partir dessa formação, da dedicação que vai precisar ter, se dar ao Miroski, e também pela importância. Ela não tem como ser uma lei que se guarde numa gaveta. Os municípios, como o Lio já trouxe Tanqueiro Neves aí, têm a obrigação de tocar uma série de políticas públicas através dela. E, socializando com todos, o bacana do trabalho foi o tom que a gente deu. Trazer a lei como oportunidade para que a gestão pública aconteça de fato e leve aos cantos mais distantes dos seus municípios serviço público de qualidade. E isso
numa parceria com a associação, numa parceria com entes da sociedade civil. Então, agradecimento a todos, a fase, a Candice que nos trouxe essa vivência, muito grato, Candice. Seu nome era citado em diversos pontos, e a gente vai para a Candice, como é que a gente vai aprender esse negócio? Mas, graças a Deus, saiu, está tudo dentro desse processo de planejamento. Vem a fase mais interessante agora, né, que é manter essa chama acesa e as comissões conseguirem, onde ainda não tem a lei, onde não tem o decreto, fazer com que ele aconteça, mas estamos motivados para dar continuidade à demanda, à atividade, à ação positiva em prol do desenvolvimento dos nossos territórios. Muito grato. Nesse momento, eu passo a fala para a Candice, dar continuidade e fazer sua apresentação. Fique à vontade. Assim, antes de apresentar um pouco a Plataforma Bahia e trazer um pouco mais da Plataforma Nacional, eu só queria reforçar como é importante assim essa constituição de comissões nos municípios, Rosélia, sabe? Eu espero que a fase tenha conseguido potencializar ainda mais as organizações que vocês têm parceria, né? Aquelas cooperativas, associações que vocês já apoiam, e que elas também possam ajudar e fortalecer a outras organizações, certo? Assim, não só essas comissões, mas com os colegiados territoriais, os conselhos municipais, que muitos de vocês integram, né? Inclusive conselhos estaduais, mas alguém se apresentou aí que compõe o SECA, para que juntos e juntas a gente possa fazer um município, um estado e um Brasil mais justo para todos nós, tá certo? Porque não está fácil essa pandemia, a nossa atuação já não era fácil e agora parece que tem ficado um pouquinho mais difícil, tá certo? Então, assim, eu espero encontrar vocês em outras reuniões virtuais, infelizmente, porque a gente ainda não está podendo, né, viajar, cair no mundo. Eu estou morrendo de saudade de pegar um ônibus, passar 12 horas para ir para Bom Jesus da Lapa, de dormir no aeroporto esperando a conexão do avião. Assim, não aguento mais. Esse ritmo, para mim, tem me feito muito mal. Eu sou uma mulher que vivia viajando no mundo. Mas eu espero olhar o rosto de vocês em outras atividades virtuais, tá certo? Espero encontrar vocês nas reuniões da Plataforma Bahia. Algumas já participam. E, de coração, espero que eu possa partilhar um pouco desse espaço de articulação da sociedade civil, que vocês possam compreender a importância da plataforma Miroski e também possa ser sensível a também contribuir, porque a participação de cada um de vocês é muito importante para a gente, certo? Então, como muitos de vocês já conhecem a Lei 13.019, essa agenda do marco regulatório, esse desafio de fortalecer o ambiente jurídico, político e institucional das nossas organizações, eu não vou me aprofundar nessa agenda e nem na lei, nem em nenhum decreto municipal, tá certo? Só reforçando que mesmo o município não tendo decreto, eles precisam seguir o que diz a lei, né? Porque ela é macro, ela é quem manda. Então, fiquei muito feliz com a atitude aí que Eliane partilhou de Tancredo Neves, que eles tiveram que ajustar o edital, e também fico muito contente em saber que as organizações que estão atuando com Bahia Produtiva estão se apropriando dessa nova temática, embora o Bahia Produtiva não utilize desses novos instrumentos, né? Mas é muito importante fazer com que esses técnicos se apropriem disso para que fortaleçam a sociedade civil. Então, gente, eu vou falando, eu sei que o tempo está curto, Edmundo também tem muito o que falar do Confoco, então se eu estiver rápido demais, se vocês tiverem uma dúvida, pode abrir o microfone. Candice, para aí, volte aí que eu não entendi isso não, tá certo? Vamos lá. A plataforma Miroski é uma articulação que já existe há muitos anos, né? É uma articulação da sociedade civil que visa aprimorar o ambiente social e legal das organizações sobre, né, de acordo com o debate sobre o ambiente regulatório institucional das nossas organizações no Brasil, tá certo?
Então, aqui eu não vou ler os 5 pontos principais dessa articulação, por que nós existimos. Esse material eu vou passar para a Rosélia, vocês vão receber, tá certo? Mas esses são 5 eixos de atuação dessa plataforma nacional, tá bom? Atualmente, essa é a nossa estrutura. A gente tem hoje cerca de 1.600 organizações signatárias à plataforma Miroski. O que são organizações signatárias? São as organizações que atuam para o interesse público, são movimentos sociais, são coletivos, são fóruns, são redes e articulações também não formalizadas da sociedade civil, que aderem aos 5 pontos que estão no slide anterior. Então, assim, se sua organização concorda com a atuação e com esses 5 pontos que a gente tem como ação norteadora da plataforma, então você pode ser uma signatária se você ainda não é. Eu vou colocar no bate-papo assim que eu terminar o link de adesão para facilitar a adesão se você ainda não faz parte desse espaço. Então, atualmente nós temos 9 plataformas estaduais, ou seja, a gente já tem criado, em alguns estados ainda não está tão consolidado, instâncias estaduais dessa articulação, na Bahia, em Sergipe, no Acre, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. Na semana passada, na quinta-feira, a gente finalizou uma caravana no estado do Amapá. E já saímos também com mais uma plataforma criada, mas como ela ainda não teve a primeira reunião de planejamento, a gente ainda não está contabilizando, mas hoje nós somos já uma articulação em 10 estados, tá certo? Então, além dessas instâncias estaduais, a gente tem outras instâncias, que é o Comitê Facilitador, que é formado por organizações que têm a responsabilidade de organizar politicamente a atuação dessa plataforma. Temos também o Comitê Gestor, que é uma instância criada para executar esse projeto nacional, do qual a FASE foi apoiada financeiramente, não só a FASE, mas mais de 70 organizações signatárias da plataforma, tá certo? Do qual eu faço parte do Elo, o Elo integra o comitê gestor, o Elo é correquerente desse projeto que está sendo executado junto com a Caritas brasileira. Temos também a Secretaria Operativa, que desenvolve as atividades, né, executivas da instância, da plataforma nacional, e temos também grupos de trabalho, que foram indicados por temas desde o último encontro nacional da signatária o ano passado, tá certo? Então, qual é a nossa agenda ainda em 2021 dessa instância nacional? A gente ainda tem algumas caravanas estaduais a serem executadas ainda em 2021. Todas as atividades são virtuais, infelizmente. Em agosto, a gente ainda tem o Encontro de Mulheres, que vai ser realizado com organizações de Minas Gerais. Final do mês, teremos uma plenária estadual com representantes das 9 plataformas estaduais. A Bahia também vai participar. Quem já estiver participando da plataforma está convidado, o convite já está lá no grupo, quem está no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo, faz adesão para potencializar esse espaço. O Seminário Nacional, que vai ser em setembro, e que a gente vai abordar um tema super interessante, que é sobre a burocracia, né, institucional das organizações. Vai ser bem legal essa atividade, também vai ser virtual. E dia 28 e 29 de setembro faremos mais um encontro nacional das signatárias, que é o encontro que funciona como se fosse a assembleia da plataforma Miroski. Né? É nesse encontro que a gente define, modifica, melhora, né, dá um passo atrás. Então, vocês também estão convidados, tá bom? Aqui tá todas as formas de comunicação com essa equipe, que hoje tem cerca de 9 pessoas, né, liberadas para atuar nesse projeto. Então, tem o e-mail da Secretaria Operativa, tem o nosso site, estamos aí no Instagram, no Facebook, YouTube. Fiquem à vontade para conhecer as nossas ações. E aqui um momento importante de falar para vocês sobre a plataforma Bahia, né? Um espaço
de articulação. Quando eu terminar minha apresentação, eu vou colocar esse material que foi produzido esse ano, também por uma organização da Plataforma Bahia, Cipó, através desse projeto do Fundo OSC, Rosélia, o mesmo edital que financiou a fase, financiou outras ações com as plataformas estaduais. Então, esse infográfico foi produzido esse ano, vou mandar para vocês no chat daqui a pouquinho, tá certo? E nesse infográfico, ele traz toda a existência, a linha do tempo da plataforma. Então, assim, a Bahia, a gente começou a dialogar sobre essa agenda lá em 1996, né, onde várias articulações propiciaram discussões sobre o novo marco regulatório, tá bom? Em novembro de 2013, a gente fez uma audiência pública com cerca de 250 representantes, e essa audiência ela foi promovida pela BONG, pela Caritas e pela SESI. E aí, todas essas outras etapas, que eu não vou ler aqui por conta do tempo, senão o Edmundo não vai ter muito tempo para partilhar a experiência do Conselho. Chega hoje, nos dias atuais, né, dessa nossa plataforma, Articulação Bahia, que é composta por algumas comissões de trabalho. Tá? Também não vou ler quais são as atribuições e as prioridades. Vocês revelam, meu Deus, quanta coisa para ler, eu não vou ler isso, eu vou aqui apresentar os espaços de trabalho do qual a gente se organiza, tá bom? Então, a primeira comissão que eu vou apresentar para vocês é a comissão de formação, tá certo? A segunda é a comissão de normas, da qual eu integro, eu faço parte da coordenação dessa comissão, e junto com a coordenação das outras comissões, a gente constitui a coordenação da plataforma, tá certo? Também temos a comissão de articulação e mobilização, da qual Edmundo também faz parte, Edmundo também coordena e também integra essa instância da coordenação da plataforma junto comigo e mais 8 pessoas. E temos também a comissão de comunicação, tá certo? Então, são 2 representantes por cada comissão que compõem a coordenação colegiada da plataforma Miroski na Bahia. Atualmente, a gente está fazendo algumas reflexões sobre essa composição, sobre o processo de gestão da Bahia. A gente está com uma consulta pública, vou mandar também no chat já para vocês, para que vocês também possam participar, para dizer o que você acha da plataforma Bahia, se você conhece, se você participou de alguma atividade, o que a gente pode melhorar, o que vocês acham que é legal, o que não é legal, dentro da nossa capacidade de atuar nesse estado tão maravilhoso, mas tão imenso e com várias especificidades aí nos territórios e municípios, tá certo? E aqui também vou apresentar para vocês a agenda que a gente ainda tem a ser realizada esse ano na plataforma Bahia. A gente tem esse seminário que está agendado agora para o dia 24 de agosto. Ele vai ser também um seminário virtual, e vai ser um evento que vai refletir sobre essa consulta que a gente está motivando virtualmente, que eu vou mandar o link para vocês já. Então, vai ser um seminário que vai ser muito rico, porque a gente precisa escutar as organizações que estão no interior, que estão na zona rural, que estão com dificuldade de internet, né? Que precisa dialogar com essa comissão constituída nos 8 municípios, semana que vem com fé em Deus 9, e de que forma a plataforma Bahia pode ajudar nessa articulação, pode acompanhar de que forma foi motivada, ou foi, esqueci a palavra agora, foi provocada a Tancredo Neves a falar, olha, a resolução do Tribunal de Contas do município diz que vocês não podem fazer um edital para termo de convênio, vocês precisam utilizar os novos instrumentos. Então, esse feedback, acompanhar essa política, né, de fomento e colaboração, é muito importante, não só para a Tancredo Neves, mas para a plataforma Bahia também. A gente precisa fazer com que essas informações circulem, porque com isso a gente pode potencializar outros municípios também, tá? Depois, inclusive, eu quero até conversar com a Eliane, para a gente fazer uma notícia, dar uma visibilidade a isso. E a plataforma Bahia, a gente se reúne a cada 2 meses, certo? Então, as nossas próximas reuniões ordinárias de trabalho
vão ocorrer no dia 6 de outubro, sempre das 15 às 17, e no dia 6 de dezembro, das 15 às 17, tá certo? Por que a gente se reúne a cada 2 meses? Porque a gente acha super importante reunir a sociedade civil antes da reunião do Confoco, porque o Confoco, o Conselho Estadual, ele é um espaço de articulação e diálogo da sociedade civil com o poder público. Então, existem temas na pauta da reunião que a gente precisa garantir um alinhamento dessas organizações que compõem o Conselho e que estão lá representando um determinado segmento, certo? Então, a nossa agenda sempre é definida, sempre junto com as reuniões também do Conselho Estadual, certo? E a partir de julho de 2021, a gente conta também com a Secretaria Operativa da Plataforma Bahia, tá bom? A gente conseguiu um projeto que foi alocado recurso para a compra de um computador e um aparelho telefônico, né? Tem uma organização signatária da plataforma que compõe essa articulação há muito tempo, que está sendo responsável por gerenciar esse recurso e por cuidar desses equipamentos, né? Esses equipamentos é da Plataforma Bahia. Então, está aqui divulgando o número do WhatsApp, o e-mail, e a gente está priorizando o atendimento dessa secretaria sempre às terças-feiras. Então, assim, se você quiser mais informações sobre a reunião, mais informações sobre o seminário, sobre a plenária estadual, anota aí o e-mail e o WhatsApp, faz contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme em estar respondendo, atendendo, tirando dúvidas, enfim. Tem uma equipe bem preparada e à disposição para contribuir com esse processo da agenda em toda a Bahia, tá certo? Enfim, eu falei da Bahia, não sei se nem deu 5 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, Candice, fala um pouquinho mais sobre isso. Eu estou aqui à disposição, tá certo? Vou colocar todos os links que eu citei durante a minha apresentação aqui no chat, porque eu não consigo mais fazer 2 coisas ao mesmo tempo, falar e copiar e colar, tá certo? E passo aí para Edmundo, não sei se alguém vai querer falar mais, perguntar mais, saber como é que a gente se organiza, o que foi que a gente fez. Estou aqui à disposição. Bom, eu sou de uma ONG, né? Faço parte de uma ONG, Secup, Centro de Educação e Cultura Popular. Queria ter colocado a logomarca da plataforma, mas não deu tempo, é tudo muito corrido, são muitas demandas, uma atrás da outra. Assim, a gente sabe que o Miroski ele tem um potencial de inovação muito grande, né? Então, na realidade, ele muda profundamente as relações entre a sociedade, entre as organizações da sociedade civil e o poder público, muda completamente, diametralmente. Primeiro porque a sociedade civil deixa de ser apenas um espectador, um beneficiário de um projeto de recebimento de recursos e passa a ser ator importante nesse processo. Então, não há mais aquela ideia do doador e do receptor. Há a ideia de uma construção entre 2 atores muito importantes. E perceber que, na construção desse fluxo, na construção dessa lei, ficou evidenciado a importância das organizações da sociedade civil, principalmente para a vivência, a consecução da democracia. Então, nesse momento, a partir da promulgação da lei, mais do que nunca, as organizações da sociedade civil, que num determinado momento histórico foram tão criticadas na sua atuação por várias CPIs, por várias denúncias, e essas denúncias elas se focavam, elas eram voltadas apenas para algumas, mas, infelizmente, atingiam todas, a ponto de eu, por exemplo, que atuo há muitos anos no movimento social, chegar a ter momento de ficar com vergonha de ir na rua e de me declarar como militante de organizações da sociedade civil. Era terrível, porque você
corria o risco de levar o ovo podre pela cabeça. O negócio foi muito sério mesmo. E agora que nós estamos vivendo um momento de recrudescimento da democracia no país, essa constatação se torna muito mais importante. Então, por isso que é importante que vocês tenham percebido a clareza e a importância dessa proposta de lei, que não é simplesmente uma lei, é uma proposta de relações entre Estado e sociedade. Então, é muito... E lembrem, até alguns de vocês já colocou, que o marco regulatório ele atende outras propostas, não é somente uma lei, né? Atende outras propostas de inovação, como a sustentabilidade, como a política da participação e, por fim, a própria manutenção da democracia. Pode passar, Rosélia. Então, vocês já sabem que para que essa relação ela seja duradoura e que ela não tenha os entraves que nós estávamos acostumados a ver, ela envolve, no mínimo, 5 etapas, né? Etapa de planejamento. Então, o Estado, o governo, tem que pensar primeiro se ele quer mesmo, se ele tem condição de fazer aquilo. A seleção, e aí vem chamamento público, o processo de execução da ação, o monitoramento e avaliação, e esse monitoramento e essa avaliação começa lá no princípio, não começa na hora que o recurso é passado, e, por fim, o processo de prestação de contas, que é o resultado final daquela relação. Pode passar. Eu já disse para vocês, pode passar isso aí. Eu já disse para vocês que eu não vou tocar muito, pode passar, Rosélia. Eu não vou tocar muito na questão porque vocês já estão sabendo disso tudo, é só para relembrar, e para afirmar aqueles princípios de orientadores. Então, muito importante aqui agora é a gente trabalhar sobre o CONFOC, o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração, que só existe porque existe a Lei 13.019, isso está previsto no artigo 15 do 15º da lei, e foi isso, a partir da leitura e interpretação desse artigo 15, 15º, foi feito aqui na Bahia o decreto 17.091, em 2017. O decreto foi de 2017, mas o CONFOC só veio a funcionar, acho que um ano depois, se eu estiver errado, o Candice me corrija. Pode passar. Então, quais são os princípios e objetivos do CONFOC? Primeiro, a implementação e monitoramento da lei. Alguém disse, um de vocês aí disse, acho que foi João Nildo, que disse que a lei, ela por si só não se basta, nenhuma lei por si só ela se efetiva. Ela só se efetiva com trabalho, ela só se efetiva se ela for capaz de tocar mentes e corações para que as pessoas façam com que ela aconteça. E aconteça, onde é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer no município. Embora a lei seja nacional, então, lei nacional significa que ela automaticamente pode ser implementada direto no município e nos estados, mas ela só será plenamente implementada se pessoas lutarem por ela. E é isso que está acontecendo nesse projeto, é isso que está acontecendo nesses 2 territórios, é isso que vocês estão fazendo. Então, para que a lei não se torne letra fria, letra morta, aqui no Brasil a gente tem o costume de dizer o seguinte: tem lei que pega e lei que não pega, como se lei fosse gripe, como se lei fosse doença, né? Então, assim, lei não tem esse negócio de pé, não deveria ter lei. Quando o parlamento chega à conclusão de que é necessário fazer uma lei, é porque aquela lei é necessária. E essa lei em específico, ela muda hábitos e costumes que estão arraigados no pensamento do gestor público, estão arraigados no pensamento dos trabalhadores da gestão pública. Esses pensamentos, essa filosofia está arraigada, inclusive, em algumas organizações da sociedade civil. Então, se não houver mobilização, se não houver envolvimento, se não houver comprometimento, essa lei também se tornará letra morta, se tornará uma lei que não pega, e é por isso que é importante projetos como esse, e é por isso que é importante ter mobilizadores como vocês. O CONFOC tem, portanto, esse objetivo de fazer a implementação, de gerar
a implementação e o monitoramento da lei. Impulsionar uma governança local para encaminhar os desafios. São muitos os desafios, principalmente os desafios pela compreensão. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos gestores, inclusive organizações da sociedade civil, dizer que o Miroski veio para atrapalhar. Ele veio para trabalhar quem não tem organização. Então, o poder público precisa se organizar. Ele não pode chegar e fazer uma parceria como fazia anteriormente. Porque não tem chamamento público, eu não preciso fazer chamamento público, então eu parcerizo com uma organização da sociedade civil e, normalmente, escolhia uma organização da sociedade civil que ele pudesse manipular e que ele pudesse também fazer transferência de recursos, muitas vezes sem muito controle social. Formular boas práticas, então, com foco no seu nascedouro, ele nasce com a ideia de estimular boas práticas. Essa prática aí desse projeto pode ser uma das boas práticas que o Confoco deverá ter e deverá divulgar esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Articulação intersetorial dentro da esfera federativa. Então, no processo de construção da lei, se percebeu que os ministérios não conversavam. Da mesma forma, na esfera estadual, se percebeu que as secretarias não conversavam. Vocês se relacionam muito, pelo que eu vi pelos relatos, com a SDR. A SDR é um exemplo de eficiência na relação entre sociedade civil e governo, mas é uma das poucas ilhas de resultados positivos que tem dentro do Estado, que tem uma estrutura que reconhece essa relação e que não criminaliza essa relação. Mesmo do governo da Bahia, que se diz um governo progressista, em favor do povo e tal, nós encontramos diferenças terríveis nas secretarias. Quem duvidar disso, faça tenha uma relação com a Secretaria de Direitos Humanos para ver o que é sofrimento, né? A SDR é um paraíso em relação às outras secretarias. Então, assim, de alguma forma, o Confoco vem para articular a participação das organizações, possibilitar a participação das organizações da sociedade civil na construção desse projeto de sociedade. Pode passar, José. O fortalecimento da participação social, nós já dissemos que o reconhecimento de que a sociedade civil é fundamental para a democracia e as organizações da sociedade civil também. É um mecanismo concreto de efetivação do projeto de lei. Uma lei, ela se consolida como um projeto para um projeto de sociedade. Então, o Confoco, esse conselho, ele vem como uma ação concreta, para que a gente diga, a lei não está lá só no papel, não é uma coisa distante, não é uma coisa intocável, não é uma coisa que não está no nosso alcance. O Confoco, portanto, tem esse objetivo. Propõe apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração, não mais relações de eu tenho dinheiro e eu mando, você não tem o dinheiro, você obedece. Então, muda completamente a relação. E lembrar que a plataforma Miroski sempre foi e sempre será esse instrumento de mobilização da sociedade civil que possibilita a oxigenação do Confoco, que possibilita que o Confoco não se envelheça, não envelheça no sentido de ficar preso a ditames que limitem a sua ação. A cada novo movimento, um novo progresso, uma nova meta, um novo caminhar, porque a sociedade civil funciona dessa forma, oxigenando as relações entre sociedade civil e Estado. Pode passar. No processo histórico, nós vamos ver esse movimento criado em 2015 com o GT, né, que vocês já sabem disso, né? Esse GT ele trabalhou durante um tempo para que o governo da Bahia, e quem promoveu a criação desse GT foi a plataforma. Sem a plataforma, a gente precisa toda hora estar lembrando isso, sem a plataforma, sem a sociedade civil, não existiria esse GT, o governo da Bahia não teria despertado para a necessidade, não foi fácil. Eliana todo dia ficava no ouvido de um gestor público, de outro gestor público, dizendo é preciso fazer, até que a Serim entra no processo e se interessa pela possibilidade e, portanto, a Serim
vai, então, sediar, é o locus onde o conselho, o Confoco, está funcionando. Foi o primeiro conselho criado na Bahia e a ser criado, e não tem um correspondente. É engraçado, essa ideia da lei ela é tão inovadora que é o único conselho criado no Estado que não tem um correspondente nacional. Porque todos os outros conselhos, primeiro é criado nacional. O Conselho da Criança foi assim, da Assistência Social foi assim, da Educação foi assim. E aí, a partir dessa ação nacional, vai se desvelando outras possibilidades. No caso do Confoco, ele só tem na Bahia, estadual só tem na Bahia, outros estados estão iniciando, mas não tem um correspondente nacional para oxigenar, para dar a linha, para estimular. O estímulo surgiu aqui na Bahia porque a Bahia estava imbuída desse propósito de fazer acontecer a lei, a participação social, a participação de todos em igualdade de condições. Pode passar. Ele está organizado com a seguinte composição. São 10 segmentos, né? E nós conseguimos construir a ideia de 10 segmentos, listar 10 segmentos, mas cada segmento desse tem um suplente. Então, você tem um titular e tem um suplente. Isso significa que 20 organizações, e o suplente não é da mesma organização do titular, é de outra organização. Isso possibilitou e tem possibilitado que nós tenhamos 20 instituições, 20 organizações da sociedade civil no dia a dia do Confoco. Então, os segmentos são pessoas com deficiência, ação social, ação socioambiental, comunidades e povos tradicionais, crianças, adolescentes e juventude. Crianças e adolescentes é um, juventude é outro, ficou junto aí, mas foi erro. Modelos alternativos de desenvolvimento no campo e na cidade, defesa de direitos, mulheres, LGBT, combate ao racismo e promoção da igualdade. Né? Observe que não é promoção da igualdade racial, é promoção da igualdade em todos os aspectos. Então, são esses 10 segmentos que o Confoco trabalha. A cada eleição, pessoas, organizações que atuem nesses setores são convidadas, nesses setores, nessas áreas de política pública, são convidadas a participar. Isso possibilita uma certa capilaridade, uma relação direta entre aquele representante e aquela política pública no desenvolvimento da ação. Pode passar, Rosé. Envolve esse processo de composição, ele envolve, em sua representação, secretarias sistêmicas e secretarias estratégicas, aquelas que implantam projetos em parceria com a sociedade civil, mas também aquelas que controlam. Então, nós temos, por exemplo, a SERIN não tem parceria com a entidade da sociedade civil, mas ela é responsável por articulações. Existem várias outras secretarias que não executam parcerias diretas, mas elas estão ali mobilizando. A Fazenda, por exemplo, não executa projeto com a sociedade civil, mas ela é importante no processo de discussão dos instrumentos, e nós temos tido provas disso agora que estamos discutindo o projeto de lei. O processo eleitoral do Confoco reforça a construção colaborativa entre os dois atores que exercem a presidência e a vice-presidência do Conselho. Então, num período, num determinado mandato, a presidência é do governo, no outro mandato, a presidência é da sociedade civil. E o mandato, na composição, é de 2 anos, tem a duração de 2 anos. Durante esses 2 anos, agora nós tivemos a eleição recente, tivemos agora a eleição, mas ainda não tomou posse a nova composição. E no novo mandato, a presidência será do governo, porque agora, nesse mandato que está se encerrando, o mandato, a presidência foi da sociedade civil por Eliana, que todos conhecem, né? Pode passar. As instâncias, como é que ele se organiza? Nós temos o plenário, que se reúne a cada 2 meses, e ali são tomadas as grandes diretrizes, né? As grandes diretrizes e a definição de estratégias são definidas pelo plenário. Tem a presidência e a vice-presidência que cuidam da rotina do conselho, né? Naquilo do dia a dia,
mas também cuidam de representações e de convocação e acompanhamento e coordenação das plenárias. A Secretaria Executiva, que é a própria SERIM, quem dá esse suporte, mas tem um funcionário, uma equipe que se encarrega de fazer essa parte burocrática do Conselho. E temos as comissões técnicas, né, que estão no dia a dia. Pode passar. As comissões técnicas, e aqui cabe um capítulo especial, elas têm a função de desenvolver e acompanhar as tarefas e as ações do Confoco. Na realidade, as comissões técnicas é que dão vida e que dão sustentação e que dão, vamos dizer assim, conteúdo ao Conselho. Porque numa plenária é muito difícil, aliás, todos os conselhos têm ou câmaras técnicas ou comissões técnicas, né? Todos os conselhos funcionam dessa forma, acredito que todos. Todos os que eu participei funcionaram dessa forma. Então, são nas câmaras técnicas ou nas comissões técnicas onde os debates acontecem. Eles são aprofundados, eles são esmiuçados. Se os conselheiros não tiverem condição, conhecimento técnico suficiente para fazer esse aprofundamento, convida técnicos que tenham, convida juristas que tenham, se for o caso, convida contadores, não é, Candice, para fazer o acompanhamento. É bom lembrar dos contadores, né? Porque eles são esquecidos pelo movimento social, mas tem uma importância fundamental, e o Confoco, a Lei 13.019, veio reconhecer essa importância. Então, nós temos a Comissão de Normas e Procedimentos, nós temos que vai lidar com as normas. Agora, por exemplo, nesse mandato, nos 2 primeiros mandatos, a Comissão de Normas e Procedimentos lidou muito com a produção das instruções normativas. Como é que deve ser um plano de trabalho, como é que deve ser o processo de acompanhamento e monitoramento, quais são os instrumentos que serão utilizados nesse processo. A Comissão de Comunicação e Informação, que, como o próprio nome diz, cuida da comunicação tanto do Conselho como das informações que são oriundas das plenárias. A Comissão de Formação e Capacitação, ela pensa e coordena e deve gerir o processo de formação e capacitação, tanto do gestor público, tanto dos integrantes do poder público, como dos integrantes da sociedade civil. Porque a ideia da Lei 13.019 é que ninguém sabe tudo. Então, por mais tempo que você esteja no poder público, você precisa aprender. Por mais tempo que você tenha na sociedade civil, você precisa aprender. A ideia de que todos nós estamos constantemente aprendendo, como dizia Paulo Freire. Então, o processo de ensino e o processo de aprendizagem ele é contínuo e deve chegar para todos, porque sempre haverá, e aí a pandemia está mostrando isso, sempre existirão necessidades novas e processos novos que serão estabelecidos e, portanto, a necessidade de capacitação contínua, ainda mais quando nós falamos de uma lei que é inovadora sobre todos os aspectos. E, por fim, a Comissão Técnica de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Essa comissão ela tem uma importância fundamental, porque, na realidade, essa comissão é a que eu faço parte. Candice faz parte de Normas e Procedimentos. Essa comissão vai estabelecer estratégias e formas de monitoramento e acompanhamento, e como é que nós vamos validar e saber se uma política pública está atendendo ao interesse da sociedade ou se ela está apenas transferindo recursos de maneira inadequada. Então, a situação atual, nós, naquele primeiro momento, a partir daquele GT que nós nos referimos, nós optamos, sociedade civil e governo, optamos por criar um conselho a partir de um projeto de lei, de um decreto. Mas percebemos os vários movimentos que aconteceram. Naquele momento, a gente já dizia, no próprio GT, nós da sociedade civil, dissemos para o governo, olha, nós não queremos um decreto. No caso do Estado da Bahia, nós queremos uma lei. Mas não havia condição, vamos dizer assim, política naquele momento para fazer uma lei. Agora, as condições vividas pelo país, quando o presidente da República, além de matar 500, quase 600 mil pessoas,
tenta matar os conselhos, né? E viram aí, fechou o CONANDA, fechou comissões e tal, e tal, e tal. A sociedade baiana despertou para a necessidade de que nós transformássemos o Confoco, trouxéssemos o Confoco para uma lei. Então, estamos no processo de construção de um PL, né? Já estamos... a ideia do PL, ela já está, vamos dizer, cristalizada, a necessidade entre a sociedade civil e o governo. Há alguns debates sobre o que deve conter desse projeto de lei, né? Mas a ideia de que o decreto para o caso da Bahia não é suficiente, por exemplo, tem instrumentos que permanecem, que foram criados por lei, e o decreto não tem força para derrubar ou para derrogar aqueles instrumentos que foram construídos por lei. Então, para derrogar instrumentos que foram criados por lei, somente outra lei para derrogar, isso é princípio de organização pública. Estamos trabalhando na extinção da lei de utilidade pública, o deputado já nos procurou, tentando... temos uma reunião essa semana já, ele já fez o texto para acabar com a lei de utilidade pública, que não serve para nada, né? Só serve para fazer troca de votos. A lei de utilidade pública ela foi derrogada no nível nacional e agora nós estamos nesse processo para derrogar, extinguir essa lei, essa exigência para a sociedade civil no nível estadual. Isso vai facilitar muito a vida e vai levar também a um debate sobre a necessidade de também acabar com a lei de utilidade pública dos municípios. É o que nós desejamos. Já viu que já vem um outro desafio para os municípios? Estamos na terceira composição, né? Acabamos de fazer, já tinha até me referido a isso, acabamos de realizar a eleição da sociedade civil, foram inscritas 27 instituições, organizações da sociedade civil, dessas 27 foram selecionadas, foram habilitadas 20, selecionadas não, habilitadas, que estavam com os documentos todos em ordem, 20 para as 20 vagas. Então, nós já temos esse processo consolidado, agora só falta, já foi publicado no Diário Oficial, e a posse acontecerá até o final do ano, quando inicia a terceira composição desse novo conselho. Então, isso significa que nós já estaremos caminhando para o 6º ano de funcionamento do Confoco no estado da Bahia. Conclusão de procedimentos da Comissão de Normatização, aqueles instrumentos vários instrumentos que a Comissão de Normatização estava criando e em parceria com a SAEB, ela já consegue quase concluir todos os procedimentos, todos os instrumentos. São instruções e processos de capacitação, como é que vai se dar essa capacitação, sociedade civil pode capacitar, não pode capacitar. As capacitações, já há um entendimento de que das capacitações precisam participar sociedade civil e governos, né, representantes de governo, mas ainda tem algumas arestas para parar, que nós estamos nesse processo de convencimento e de diálogo com o governo. E acompanhamento de alguns editais que, tal qual, acho que foi a Aline que falou, né, do caso do edital do município, Eliane, eu acho, que se referiu ao município que teve que refazer o edital. Nós também, no nível estadual, também chamamos algumas secretarias para repensar o edital e refazer, porque não estava em conformidade com o Miroski, e, felizmente, esses governos, essas secretarias, não criaram muitas dificuldades para refazer os seus editais. Vou passar. Aí estão os contatos, alguns Candice já colocou, acho que os de Candice estão mais atualizados, e qualquer coisa estamos aí à disposição, me desculpe por falar tão rápido, mas qualquer coisa estamos aqui para responder, para discordar, e vamos abrir o diálogo aí.
Reforçar novamente o agradecimento a todos. A maioria das pessoas já estão saindo, na verdade, o horário já tá chegando às 5 horas, né? Todo mundo cheio de coisa para fazer, mas agradecer a todos que participaram, que estão aqui, colocar a fase à disposição mais uma vez para estar continuando essa discussão nos territórios de atuação, e agradecer a Candice, a Edmundo, a vocês dois, em nome da plataforma, por ter passado essa tarde com a gente e ter contribuído aí com essa discussão. Muito obrigada.